Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal, dependendo da hora que vocês forem ouvir, né, esse estudo da vida e da história de José, né? José no Egito, parte final, né? José ficou conhecido recentemente através de uma novela que fizeram como José do Egito. Mas aqui nós estudamos que José não era do Egito. José foi parar no Egito, né? Vendido pelos seus irmãos, por inveja, por ódio. E ele vai parar ali como escravo. E ele vai passando por diversos sofrimentos, mas Deus dá a ele, né, paciência, Deus dá o conforto e Deus dá a interpretação de sonhos. E através desse dom, ele se chega até Faraó. Amém? Então nós vimos que José, ele consegue decifrar os sonhos de Faraó. E Faraó então o coloca como o segundo no reinado. Olha como Deus é maravilhoso. Deus pega José, Deus molda o caráter de José, a fé de José, porque se ele não tivesse atravessado os desertos, as dificuldades, ele não estaria preparado, assim foi como o rei Davi, né? Então José passa por diversas dificuldades, angústias de morte, prisão, para chegar aonde ele chegou. Então quando ele chega lá no poder, ele é um homem espiritual. Ele é um homem que tem intimidade com Deus. Ele é um homem que está preparado para ser o segundo do reinado de Faraó, porque a missão dele ali era de suma importância. Porque haveria 7 anos de abundância, mas haveria também 7 anos de grande fome. Então ele, com grande sabedoria, ele armazena os mantimentos, né? Ele exige, ele cria a lei, pega uma parte de todo o mantimento que era produzido durante 7 anos e começa a construir armazém e armazenar aquela fartura ali. Quando vem a fome, aí chega a fome, né? No 51 e no 52, nós vemos que José teve 2 filhos. O mais velho chamava Manassés, porque ele disse assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Então nesse versículo nós vemos o quê? Que ele tinha raiva, mágoa, rancor dos irmãos. Ele ainda não tinha visto, ele não tinha entendido ainda os planos de Deus, né? Ele estava no meio da história da vida dele ainda, né? Ainda tinha muita coisa boa para acontecer na vida de José. E ele teve um segundo filho e coloca o nome de Efraim porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E assim José começa então a gerir os anos de fome. Lá em Canaã, onde vivia Jacó, o seu pai e seus irmãos, começa a ter fome. Jacó chama seus irmãos e fala: vocês vão ficar aí um olhando para o outro? Desce até o Egito, leva o melhor aqui da terra e compra mantimento. Leva ouro, leva prata, leva o que tiver aí, porque senão a gente vai morrer de fome. Só que ele deixa Benjamim, que era o filho mais novo, irmão de José, da mesma mãe, né? Os outros também eram irmãos, né? Mas só que eram meio irmãos, eram filhos por parte de pai, mas não por parte de mãe. Nós já vimos isso aqui. Então os irmãos de José se apresentam lá no Egito e tinham que falar justamente com quem? Com José. Só que eles não o reconhecem. Possivelmente José estava vestido como um egípcio, né? Nós vemos aí nesses filmes de época, né? Como era a roupa daquela época, que era bem diferente, no cananeu era bem diferente a vestimenta de um egípcio. Então José possivelmente estava todo arredondado, com cordão de ouro, com um anel de ouro. Então os irmãos jamais, e Deus também o cegaram para que ele não o reconhecesse, né? Mas José reconhece os irmãos.
A começar pela vestimenta, a começar pela vontade de Deus. Deus queria que José o conhecesse, né? E também pelo idioma, né? Porque eles pensavam que José não os estavam entendendo em hebreu. Eles tinham um intérprete, mas José estava entendendo tudo que eles estavam falando, né? E assim foi. Então José começa a acusar seus irmãos, ele começa a criar uma estratégia. Ó, vocês são espiões, vocês vieram espiar a terra. Fala o seguinte, ó, vocês vão levar o mantimento sim, mas vai um só e traz o filho mais novo para ver se vocês estão falando a verdade, né? Então eles fazem o seguinte, os irmãos. Lá no 24, pessoal, ele se retira deles e chora, né? Então ele extravasa, ele bota para fora aquela tristeza, aquela angústia, né? E o coração dele começa a entender os planos de Deus. O coração de José começa a perdoar os irmãos. A Bíblia não fala, mas a gente entende isso. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante seus olhos. E ordenou José que enchesse seus sacos de trigo. Então assim foi feito. Ele pega mantimento e ó, manda para lá. E se você não trouxer aqui o seu filho, o seu irmão mais novo, né? Esse teu irmão aqui vai morrer. Aí os irmãos, né, vão embora. Quando eles chegam no meio do caminho, o dinheiro, eu vou ler aqui. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, né? Quer dizer, um abre o saco e vê que aquele dinheiro volta tudo para eles. E eles ficaram com mais medo ainda de voltar lá no Egito, né? E eles voltam lá para conversar com José. E José fala, não, vocês vão. Eles relatam, né? E aconteceu que despejando ele de seus sacos, que cada um tinha... Isso lá no versículo 35 do 42, tá? Do capítulo 42, pessoal. Que cada um tinha o seu dinheiro. Eles e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse, tendes me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos se tu não tomar a trazer-me. Dá em minha mão e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. No 43, mas só que a fome continua, né, pessoal? A fome continua, a fome era grave. E os mantimentos acabam lá em Canaã. Então os irmãos falam, né, vão em cima do pai e falam, pai, a gente vai ter que voltar lá no Egito, né? Jacó determina que eles voltem lá. Mas Judá responde, fortemente nos protetou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviar, não desceremos, porque aquele varão nos disse, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Disse Israel, por que me fizeste tal coisa? Mal, fazer saber aquele varão que tinha ainda outro irmão. Até então, pessoal, né? Nem Jacó, nem os irmãos, nem José tinha a visão total dos planos de Deus, né? Então, Judá, né? Ele se prontifica e com seu pai fala, né? Não, eu sou fiador, o que acontecer, o senhor me castiga aí, bota na minha conta. Então, o pai dele disse assim, tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, o dinheiro que tornou na boca do vosso saco, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai vosso irmão e levai, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão.
e Benjamim. E se eu for desfilhado, desfilhado ficarei. Então Jacó viu que não tinha saída. Ele se conforma e ele espera no Senhor. Ele confia naquele Deus que sempre o ajudou, né? Ele volta a sua fé para Deus. Os irmãos de José jantam com ele. Quando eles chegam lá no Egito, os varões, vou ler aqui, pessoal, rapidamente. Os varões tomaram aquele presente, tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito e apresentaram diante da face de José. Vendo, pois, José Benjamim com eles, disse ao que estava com ele sobre a casa: Leva estes varões à casa, mata Reze e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez com José, disseram, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então seus irmãos começam a temer. O que está vendo? Né? Ele vai nos incriminar e vai matar todo mundo. E eles começam o quê? Aquele sentimento de culpa pelo seu irmão. Quantos anos aqueles homens viveram com aquele sentimento de culpa, de remorso, por ter vendido seu irmão como escravo, né? Eles não sabiam se José estava vivo, se estava morto, né? E os irmãos começam a relatar para José, né? Que tudo que aconteceu, que o dinheiro voltou com ele, né? E ele tenta se justificar. Mas José estava escutando, né? Toda aquela conversa. Vindo por José à casa, trouxeram ali o presente que estava na sua mão. Inclinaram-se ele até a terra. Ele perguntou como estavam e disse: Vosso pai, de quem falaste, está bem, ainda vive? Aí eles falam que sim, né? Ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque suas entranhas, o seu íntimo moveu-se, né, para o seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois ele lava o rosto, sai e contém-se. E disse: Pão de pão, né? Então eles começam a comer e, enfim, ele bota 5 vezes mais a porção do menor, né, seu irmão Benjamim. Porque a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. A astúcia de José para de seu irmão, isso no 44. Ele dá uma ordem, dizendo assim: enche o saco destes varões, né, de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata, porém na boca do saco do mais novo, que era de Benjamim, com o dinheiro do seu trigo. Então, isso foi uma astúcia de José para manter seu irmão ali perto dele, né? Eu acho que na verdade José estava meio indeciso como ele se apresentaria a seus irmãos, né? Então ele vai criando uma estratégia. Então ele dá essa ordem. Assim que os irmãos vão embora, ele manda seus servos ir revistar os sacos, né? E acha o copo justamente lá onde ele mandou botar, lá no saco de Benjamim, né? Lá no versículo 16, a humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ah, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo disse uma palavra sobre o vício de meu senhor, e não se acenda a sua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmãos? E dissemos ao meu senhor. Então Judá começa a ponderar com ele, né, com José. E ele explica que Jacó morreria de tristeza se
Benjamim não voltasse com ele. Então, lá no 45, pessoal, para adiantar um pouco, a gripe está me atacando aqui, tá? Vocês me perdoem. José dá-se a conhecer os seus irmãos. Então José não se podia conter-se diante de todos que estavam com ele e clamou, né, para que os egípcios saíssem, e ficou só ele e os irmãos. E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a sua terra. Apressai, subi a meu pai e disse: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, vacas e tudo que tens. E ali te sustentarei, para que ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças da pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vossos olhos veem, que os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a saber, descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Então, pessoal, nós vemos aqui o reencontro, né, de José com seus irmãos. Que aquela família, na verdade, aqueles irmãos, José sofreu. Mas talvez seus irmãos tenham sofrido mais ainda. Pelo remorso, pela culpa e o não poder contar isso para ninguém, né? E não se sentirem perdoados. A pior coisa é quando você faz uma coisa grave e você não consegue pedir perdão. Eles iam pedir perdão para quem? Para o pai deles? Eles não tinham coragem de falar para o pai deles que eles tinham feito. Deus sabia, né? Então é assim que o homem vai se afastando de Deus. E assim esses irmãos viveram todos esses anos com aquela culpa, né? E assim muitas vezes acontece na nossa vida. Nós ficamos com medo de encarar, né, o nosso pecado, confessar, se arrepender e confessar. É necessário que, se você tiver com algum pecado grave na sua vida, confesse para... Não estou falando para você confessar para um homem. Confesse para Deus. Claro, se o pecado foi contra alguém, se você tiver a oportunidade também de se reconciliar com esse alguém, se reconcilie. Peça perdão. Se a pessoa não te perdoar, não tem problema. Mas você pediu o perdão. Porque Deus no céu vai te perdoar. Então o faraó, ele ouve a falar dos irmãos de José, né? Ele se confraterniza ali, ele se agrada. Ele fala com José, ó, melhor da terra do Egito aí, vê a terra que a sua família quer viver, tá? E deu liberdade de ação para José. Jacó, aí lá no 46, Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Então ele desce, ele reaviva, né? Jacó fala assim, reaviveu o espírito em mim, né? Eu quero ver José, né? Eu quero ver José antes que eu morra. Então parte Israel com tudo que tinha e vem a Beceba. Antes de ir, ele faz um sacrifício a Deus, né?
Ele cultua a Deus, ele adora a Deus. E Deus fala com ele em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então José, ele desce de Beceba, né? Levantou-se Jacó de Beceba, filho de Israel. Ele vai, então, ao encontro de seu filho, né? Que encontro emocionante deve ter sido, né, pessoal? Só de imaginar, né? Aquele pai que nunca na vida dele ele pensou de voltar a ver seu filho, né? E antes que ele morra, já em ancião de dias, né? Já a idade avançada, ele tem essa grata surpresa. E seu filho não está lá numa prisão. O seu filho é um governador, o seu filho é um príncipe, né? Então, o que Jacó deve ter sentido, né? Como a fé de Jacó deve ter aumentado mais e mais ainda, né? Por todos os milagres que Deus já tinha feito na vida desse homem. E no finalzinho da vida, Deus ainda dá essa bonificação, né? Então toda a tristeza que Jacó havia passado com a suposta morte de seu filho é recompensada. Assim Deus faz na nossa vida. Deus é o Deus de restituição. Deus é o Deus que Ele restaura, Ele multiplica. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Então, vou pular lá para o versículo 28, tá? Do capítulo 48, pessoal. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá diante da sua face a José para encaminhar Gósen e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, ou Gozém. Mostrando-se, lançou-se a seu pescoço e chorou sobre seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Né? Então eles falam com o Faraó que eles são pastores, né? Para os egípcios isso aí era abominação. Então o Faraó: Não, tudo bem, deixa ele viver lá, né? Ele vai se encontrar lá com Jacó. Ele pergunta a idade de Jacó. Jacó fala que tem 120 anos, né? 130 anos, aliás, os dias da minha peregrinação. E ele fala assim: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, né? Então ele está mostrando ali que Deus dava longevidade para a família dele, né? Está exaltando o nome de Deus ali perante Faraó. Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Então eles habitam ali, né? Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Então José foi comprando. E o pessoal não tinha mais nada para vender, o povo não tinha mais nada para vender. Então José vai e compra toda a terra do Egito para Faraó. Então foi estabelecido lá para o estatuto que toda a quinta parte seria dada a Faraó. Tipo um imposto, né? Chegando perto da morte de Israel, chamou José seu filho e disse-lhe: se agora tem achado graça em teus olhos, quero que você me jure, né? E use comigo de benevolência e verdade, que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus. Isso foi um desejo pessoal de José, para que quando ele morresse, seus ossos fossem levados do Egito. Porque José já tinha recebido essa profecia, né? Que Israel viveria ali alguns anos, né? O povo cresceria muito e sairia do Egito e voltaria para a terra de Canaã. E ele faz seus filhos jurarem para levar seus ossos juntos, né? E tem o túmulo de José lá em Israel, foi até atacado aí, alguns tempo atrás aí, o vandalismo lá, né? Guerra de etnias, de religiões que existem lá. Mas enfim,
Depois vem as bênçãos proféticas, né, de todos os filhos. (48) Jacó adoece, né? Então aqui nós vemos as bênçãos proféticas que Jacó dá a todos os seus filhos, né? Ele inclui aí os filhos de José também, Efraim, Manassés. Ele passa a Efraim por ordem de Deus, né? Mesmo Manassés sendo o primogênito, ele dá a bênção do primogênito para Efraim, por ordem de Deus. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele usa as pessoas como ele quer, não é como a gente quer. Ele pega o menor e exalta. E assim foi com Manassés e Efraim. Então, a tribo de Efraim se tornou maior do que a tribo de Manassés, independente da sua direito de primogenitura, por vontade de Deus. Então, Jacó, ele vai profetizando, né, sobre todos, né? Eu vou ler a de Judá, que é um dos principais aqui, né, da onde sai a semente, né, o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. A ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, e curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Então ele está fazendo referência aqui, na verdade, a Jesus Cristo, que é conhecido, falado, chamado, né? Então por isso que eu botei essa capa de leão, tá, pessoal? Porque Jesus é conhecido como, é chamado também de leão da tribo de Judá. Amém? Então ele desfere as profecias, né? Vai falando das profecias de todos os filhos, né? Até chegar a Benjamim, que é o mais novo. Jacó morre no capítulo 50. Aí eu quero voltar aqui, pessoal, antes de terminar, no capítulo 50. Voltar não, quero dar continuidade no versículo 15. Os irmãos de José, vendo que o pai era morto, começam a se atemorizar. E eles pensam o seguinte: agora José vai mandar matar a gente, porque nosso pai morreu, né? Então eles pedem perdão, né, para José. Aí a Bíblia diz assim: José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, postraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos considerarei a vós e a vossos meninos. Assim consolou e falou segundo seu coração. Então José, ele habita, né, no Egito. Ele vive por 110 anos, morre, é o embalsamado. Ele vê até a terceira geração dos seus filhos, né? E eles embalsamam José e colocam ele no caixão. Então, quando o povo de Israel, nós vamos depois estudar o livro de Êxodos, depois de 400, se eu não me engano, tem muito tempo que eu não leio essa passagem, 430 anos, eles foram escravizados por outros faraós que não conheceram José, né, nem Jacó. E eles então Deus levanta Moisés para mostrar o seu poder para o Egito e para todo o mundo, né? Porque o Egito, ele era tipo uma vitrine, né? Ele era uma potência. Então Deus mostrou o seu poder a Faraó, como nós vamos ver em outros estudos, e assim terminar a história desse grande homem de Deus, José, né? Terminando com ele perdoando seus irmãos, né? Porque
ele foi preparado por Deus, né? Através do deserto, através da dificuldade, através do desconhecido. Porque você, de repente, você vive, já pensou você viver numa família e você tem ali o seu conforto, seu pai te ama, te protege. E eis que, de repente, seus próprios irmãos o vendem como escravo, né? José deve ter pensado mil coisas. José deve ter conversado muito com Deus, noites e noites, né? José fica 7 anos, se eu não me engano, na casa de Potifar, depois de ficar 7 anos na prisão, até que ele sai de lá para ser levantado como o pai de Faraó, como ele falou ali, né? O Faraó não fazia nada sem consultar ele. E assim é Deus. Deus te tira lá da cova, Deus te tira lá dos abismos da terra. Tem uns salmos que depois eu vou procurar para falar para vocês, né? E Deus multiplica, né? É o nome de José. Deus multiplica, Deus acrescenta. Deus tem sonhos muito maior do que os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Amém? Não estou querendo dizer com isso que nós temos que ter uma cobiça, uma ambição desenfreada. Não, não é isso. Nós temos que ter, sim, prosperidade, que é paz. A paz, em primeiro lugar, a paz com Deus, a comunhão com Deus. Isso é o princípio da prosperidade do homem e sua família. A fé inabalável, seja qualquer for a circunstância. Amém? E os bens materiais, isso é natural. Porque se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você vai ser trabalhador. E Deus não vai deixar faltar nada para você. Dificuldade todo mundo passa. Amém? E você prosperará. Porque essa é uma promessa que Deus cumpre na vida de todos aqueles que o seguem. Tá? Eu sou prova viva disso aí. Né? Fiquei afastado muitos anos de Deus. Quando eu volto para Deus, em 5 anos eu recebi 3 promoções no meu trabalho. Eu poderia nem ter mais o meu emprego, né? Então, é assim que Deus age. Em futuro aí, se Deus permitir, eu vou estar contando um testemunho completo da minha vida. Isso é só um pedacinho, né, do que eu quero falar para vocês. Como Deus age na nossa vida. Amém? Espero que tenham gostado, pessoal. Já sabe, deixa seu joinha, compartilhe se gostou, tá? Compartilhe nas redes sociais aí. E assim, tá? Creia em Deus e creia naquele que foi enviado, Jesus Cristo, seu Filho amado. Deus abençoe.